Olá, eu sou a Ana Maria Junqueira e neste vídeo eu vou falar para vocês 10 coisas que você precisa saber para viajar com o bebê. Esse vídeo eu preparei baseado na minha experiência própria, depois de ter feito uma viagem de 12 noites com o meu bebê com 8 meses para os Estados Unidos e de 32 noites para a Itália, quando ele já tinha 1 ano e 2 e fez 1 ano e 3 meses na viagem. Vamos lá? Bebês de até 2 anos incompletos não pagam a passagem aérea integral. Eles pagam uma passagem que chama Infant. É uma tarifa com desconto, que geralmente custa 10% do valor da tarifa do adulto. Mas veja bem, essa não é uma regra absoluta, depende muito da companhia. É o que é mais praxe no mercado. Tem algumas companhias que não cobram com desconto, quer dizer, assim, não é exatamente 10%, é um valor mais barato. E tem outras que, inclusive, cobram o valor integral da passagem de adulto. Quando você tem uma tarifa dessa de Infant, você pode levar o bebê com você no colo, ele não tem um assento para ele. Foi assim que eu viajei, nessas 2 vezes. Eu dividi o meu assento com meu filho. Como eu comentei, numa viagem ele tinha 8 meses, na outra ele já tinha 1 ano e 2, depois 1 ano e 3. Caso você queira comprar um assento para o seu bebê, você pode, por exemplo, comprar uma tarifa de criança, que é uma tarifa mais cara que a de bebê, mas mais barata que a de adulto. E aí ele vai ter uma poltrona para ele. Mas a companhia pode exigir que você viaje com uma cadeirinha, igual a cadeirinha de carro, e aí você vai prendê-lo nesse assento, porque ele não pode, teoricamente, ficar solto. Por fim, vale falar também, para quem não sabe, que crianças a partir de 12 anos pagam a tarifa cheia como adulto em qualquer companhia aérea. Sobre o voo, como eu comentei, as 2 viagens ele foi comigo na poltrona. E eu senti uma diferença muito grande de viajar com um bebê de 8 meses e depois com um bebê já de 1 ano e pouco. Primeiro que quando ele tinha 8 meses, ele se mexia muito menos, ele interagia muito menos. Então ele dormiu bem mais no voo e foi bem tranquilo dividir o assento com ele. Ambos os voos eu estava de executiva, mas eu vou falar que no segundo voo, na segunda viagem, melhor dizendo, para a Europa, que ele já era maior, como ele se mexe muito agora, mesmo estando de executiva, assim, a qualidade do meu sono foi péssima. Eu mal preguei o olho no voo, porque eu começava a descansar, a dormir, ele se mexia, aí ele me acordava. Ou ele acordava também, mais agitado, sabe? Então, assim, eu acho que é importante a mãe ou a pessoa que vai dividir o assento com o bebê já mentalizar e se preparar que você não vai dormir bem no voo e tudo bem, sabe? Porque senão é muito estressante. As 2 viagens que nós fizemos com o bebê foram de voos noturnos. Para os Estados Unidos, o voo saiu tarde, tipo 11, 11h30 da noite. E o voo de São Paulo para Roma, ele sai tipo 2h30 da tarde, que é um horário que eu achei ruim com o bebê, mas enfim, era a opção que tinha. Por que eu achei ruim? Porque ele não é nenhuma coisa nem outra, ele nem é um voo diurno e nem um voo noturno que você já chega na hora de dormir e embala. Era uma coisa estranha para ele, porque não estava no horário dele de dormir, ele não tinha sono ainda, entendeu? Então aí ele ficou meio irritado, ele chorou. Enfim, o que eu acho que eu errei, e aí fica aqui a minha dica para as mamães que vão viajar com os bebês, é que eu tentei dar uma forçada para ele já entrar naquele horário e dormir. E eu não devia ter feito isso, eu devia ter deixado ele mais livre, passeado mais com ele no avião, brincado com ele, enfim. Os bebês que assistem filminho, ele não liga muito para filminho, que eu não costumo dar em casa, então assim, tipo, ele olha um pouquinho e já... ele ainda desencana, ele não tá nessa fase. Mas isso pode também ser um recurso. Então acho que isso, assim, deixar ele curtir mais, assim, fazer mais o horário dele, sabe? Sem querer ficar impondo já dele dormir só porque o resto do avião tá dormindo. Isso deixou ele bem irritadinho, até que ele dormiu e aí foi. Uma coisa que me ajuda também, quando ele já começa a dar uma relaxada, que tá com sono, eu coloco uma fraldinha de pano em cima dos olhinhos dele, isso dá uma bloqueada nas luzes do avião. Porque mesmo quando a luz está apagada, você tem uma luz ou outra de corredor, você tem a luz do vizinho que está assistindo televisão, enfim, incomoda. Então aquilo ajuda, pelo menos ajudou, todos os voos que eu fiz isso. Muita gente me perguntou o que eu levei no voo pro bebê. Eu levei tanto a bolsa dele quanto a mala de mão. E eu dividi conforme o que eu ia precisar mais e o que eu podia deixar lá em cima e pegar só quando fosse necessário. Então, assim, uma coisa que é muito importante, que não dá para economizar, é fralda e troca de roupa, muda de roupa. Eu já levei 2 trocas só e passei aperto, porque vazou a fralda dele 2 vezes. Se vazasse de novo, ferrou, sabe? Então, assim, agora eu só viajo com 3 mudas de roupa para ele na mão. Além de muitas fraldas, pomada, a naninha que ele gosta de dormir, uma mantinha. Levo também
brinquedinhos, tá? Não levo muita coisa, levo alguns brinquedinhos, tipo um livrinho, algumas coisas que ele gosta de brincar e de segurar. Mas vou falar que o que ele gosta mesmo no avião é ficar dando tchau pra todo mundo, vendo os vizinhos de assento, brincando com as pessoas que passam, com outro bebê na poltrona da frente. É isso que ele acha graça. Mas é bom você ter esse tipo de recurso ali pra dar uma distraída num momento que precisar. Bom, já no destino agora eu vou falar sobre roteiro. Com criança pequena, quanto menos pinga-pinga for a sua viagem, é melhor. Porque é muito cansativo você ter que ficar fazendo e desfazendo mala várias vezes, trocando de hotel ou fazendo programações muito aceleradas. Eles têm um outro tempo, eles têm os horários deles, o Binho ainda dorme 2 vezes por dia, uma de manhã e outra à tarde. Então, é muito importante você pensar um roteiro mais devagar, tá? Para não ser muito cansativo para ele e para você. Quando você fica um pouco mais de tempo em cada destino, em cada hotel, enfim, você consegue entrar mais já na rotininha dele, você já consegue entrar mais no horário dele, ele se acostuma àquele berço que ele tá dormindo. Eu acho que é melhor, é mais tranquilo, é mais agradável, sabe, para viajar com o bebê. Sobre a hospedagem, quartos de hotel que tem uma estrutura com cozinha ou mesmo apartamentos, eles são super úteis em viagens com bebê. Além do espaço extra, você tem ali uma estrutura com fogão, micro-ondas, geladeira, pia. Isso ajuda bastante na hora que você esquentar uma comidinha ou que você vai lavar as mamadeiras, as coisinhas dele. Eu, pessoalmente, prefiro hotéis que têm quartos com essa estrutura do que apartamentos em si, porque o hotel ele ainda oferece serviço. Então eu acho assim muito cansativo. Se você viaja com o bebê sem ajuda, você ainda tem que ficar arrumando cama, você tem que ficar lavando tudo, você tem que ficar organizando tudo. Eu gosto de ter essa possibilidade de ter pelo menos uma ajuda nisso. E as coisas do bebê deixa comigo. E outra coisa que eu acho interessante também no hotel é que você tem o serviço de quarto. Então, assim, aconteceu da gente um dia não querer sair, que estava cansado e pedir uma comida, ou você precisar pedir alguma coisa para o bebê de emergência, uma água, sabe? Puxa, esqueci de comprar água suficiente para uma mamadeira da noite e de manhã cedo. Você vai, liga e pede, eles entregam na porta do quarto. Então, isso eu acho uma mão na roda para quem está com bebê, por isso que eu prefiro os hotéis. Uma outra coisa interessante, seja apartamento, hotel, qual seja a hospedagem que você escolha, é você verificar se eles têm berço. Geralmente eles têm. E, assim, a maioria dos hotéis não cobra pelo berço, mas podem cobrar uma taxa. Então, você também perguntar sobre isso. Nos hotéis que a gente ficou, nenhum deles cobrou pelo berço, todos eles tinham berço, cortesia. Mas, como era uma viagem, essa da Europa foi uma viagem muito longa, de mais de um mês, eu preferi comprar um berço que tinha um bom custo-benefício desses de viagem que desmonta na Amazon da Itália. Eles entregaram no primeiro hotel e a gente viajou sempre com esse berço. Teve alguns destinos que eu usei o berço e outros que eu usei o berço do hotel. Eu usei o berço, por exemplo, quando tinha algum hotel em que o berço deles era bem ruinzinho, o nosso era melhor, então aí eu preferi montar o nosso. Ou quando teve, por exemplo, um hotel em que o colchão do berço era enorme. Aliás, era ótimo o colchão, era tipo um colchão de cama mesmo. Mas ele era super alto. E aí o que aconteceu? O Binho ficava em pé dentro do colchão no berço, né? Dentro do berço, em cima do colchão. E a grade do berço ficava muito baixa por conta da altura desse colchão. Então era perigoso dele querer pular ou mesmo dele cair sem querer, sabe, com o peso da cabeça. A gente achou perigoso, então aí a gente decidiu desmontar o do hotel e montar o nosso. Mas de verdade, assim, eu teria sobrevivido super bem só com os berços dos hotéis. Não havia essa necessidade, não acho imprescindível você comprar um berço. Eu só fiz isso porque eram 32 dias de viagem, eu não sabia o que encontrar pela frente e a gente passou por 8 quartos diferentes, tá? Então, 8 berços diferentes pro Binho. Sobre a rotina, eu sou daquelas mães que eu acho super importante a rotina pro bebê. Eu acho que deixa o bebê mais calmo, dá segurança pra ele. Em viagens, não dá pra você manter 100% da rotina que você consegue fazer na sua casa. É impossível, tá? Mas eu acho que a gente tem que se esforçar pra fazer o máximo possível por eles. Então, assim, todos os dias o Binho ele dormia um pouco mais tarde e ele acordava um pouco mais tarde. Tentei, não tinha jeito, não dava tempo dele já estar dormindo 8 e pouco como ele dorme em casa. Ele sempre dormia um pouco depois, porque eu tinha que jantar, né? Assim, então eu tava com ele, por exemplo, no restaurante, ele comia no horário dele, beleza, mas ainda tinha o tempo pra depois a gente comer até chegar no hotel, dar banho, não sei o que, botar pra dormir, dar mamadeira, ele dormia mais tarde. Mas eu conseguia fazer as refeições dele nos horários que ele faz em casa ou bem próximos, às vezes saía um pouco mais, geralmente não saía muito.
E com isso as sonecas dele também ficaram em horários próximos do que ele estava acostumado. Eu acho que isso ajuda bastante a criança a ficar mais calma e a viagem fluir melhor, enfim, ainda mais quando é uma viagem muito longa, não dá pra você arregaçar, sabe? Não dava pra eu ficar um mês com ele totalmente sem rotina, é diferente de uma viagem curtinha. Então isso foi importante pra gente. As sonecas ele fazia quase todas as vezes no carrinho, durante os passeios. Então, assim, ou a gente estava andando mesmo e ele dormia no carrinho, ficava dormindo enquanto a gente estava andando. Tinha dias que estava muito quente, porque na Europa a gente pegou junho e julho, alto verão. E aí, quando estava muito quente, a gente preferia parar em algum lugar, um hotel ou um restaurante com ar-condicionado, sentar um pouco com ele, dormindo no carrinho mesmo, mas pelo menos ele dormia num ambiente mais fresco, ele não ficava suando dentro do carrinho, que eu acho muito desumano, né? Então foi assim que a gente fez, assim que a gente conseguia se organizar na nossa programação para as sonecas dele, sempre tentando manter os horários. Eu recebi muitas perguntas durante a viagem, principalmente pelo Instagram, de seguidores perguntando como você está fazendo com a alimentação dele. Eu vi que isso é uma preocupação que não era só minha, mas que é de muitas mamães e papais. Eu sempre dava preferência para escolher alguma coisa do menu para o Binho. Então eu chegava no restaurante, olhava o menu e via o que dava, assim, que eu achava que ele ia gostar. Claro que muitas vezes eu acertei e claro que muitas vezes eu errei. Teve coisas assim, por exemplo, nhoque. Eu falei, nossa, ele vai amar nhoque, molinho, gostou. Não foi, não deu, não rolou. Mas assim, por exemplo, macarrão, ele gostou muito, que era uma preocupação que eu tinha, porque o ponto da massa na Itália é diferente do que a gente come no Brasil. Eles comem mais al dente, mais durinho, mas ele aceitou super bem. Ele amou lasanha, ele amou risoto, ele amou sopa, claro, né, que ele já estava acostumado, ele gosta de sopa. E amou pizza. Pizza, se eu desse todos os dias, ele comia. Só que assim, claro que eu não dei todos os dias, eu dei uma vez ou outra. Eu sempre tinha uma papinha pronta na bolsa. Eu levei papinha daqui do Brasil, da Nestlé, e eu dei em várias situações. E depois, é claro, que eu não levei pra viagem toda, eu tive que comprar a papinha lá. Eu dava a papinha, assim, quando eu chegava num lugar que, de repente, tava na hora da refeição dele, só tinha um café, não tinha um restaurante com comida mesmo, não tinha opção, então aí eu dava a papinha. Ou quando tava num restaurante, mas o menu era muito sofisticado, ou era um menu com poucas opções, que não tinha nada que ele ia gostar. E aí eu pedia pra esquentar a papinha. A papinha eles esquentam no micro-ondas, ou tinha cafés que não tinham micro-ondas, eles esquentam, tipo, em banho-maria, na água quente. Bota uma água fervendo que sai da cafeteira lá, numa xícara, enfim. E a gente se vira. Aqui no Brasil, a gente tem papinhas, que vocês talvez já estejam familiarizados, que tem carne misturado com legumes, ou com arroz, ou macarrão, enfim. Na Itália eu não achei papinha assim, eram papinhas ou só de legumes, ou só de algum tipo de carne. Então eu comprava 2 potinhos e dava os 2 misturados, tá? Foi assim, o jeito que eu me virava lá. Eu levava também sempre uma fruta ou uma papinha, um purê de fruta, porque também em restaurantes, nossa, é muito difícil você achar alguma fruta que o bebê goste. Geralmente só tem abacaxi, que ele não gosta, não come ainda. Então essas papinhas de frutas também quebravam um galho, tá? Em casa eu gosto de dar sempre a comida fresca, nunca dou papinha pronta, mas assim, em viagem a gente tem que se virar com o que tem pra hoje e tá tudo certo, o importante é o bebê comer. E assim, a hora da refeição era uma hora que exigia bastante paciência da gente, porque demorava muito. Primeiro que ele levava mais tempo para comer do que ele leva em casa, porque tinha muitas distrações, ele ficava vendo as pessoas, o movimento de rua, do restaurante, enfim. E segundo, porque a gente tinha que dar comida para ele e depois é que a gente pedia a nossa. Então os almoços e jantares, eles eram mais longos mesmo, sabe? A gente fez algumas vezes dessa forma, outras vezes a gente deu o jantar dele no horário dele cedinho, depois demos o banho, botou pijama, deu uma madeira, botava ele para dormir no carrinho, ele dormia e aí a gente saía para jantar. Isso funcionava bem pelo aspecto que a gente conseguia jantar mais tranquilo, às vezes até tomar um vinhozinho, porque ele estava dormindo, não estava querendo fugir da cadeirinha, do cadeirão. Mas, por outro lado, mesmo ele dormindo bem no carrinho, me dava um incômodo meu pelo barulho do restaurante, das pessoas falando alto, dando risada, os pratos batendo, ou barulho de rua, sabe, de moto passando, carro passando. É lógico que isso deveria interferir de alguma forma no sono dele. Mas assim, ele dormiu bem, depois toda vez que a gente fazia isso, que chegava e botava ele para dormir no berço,
dormia tranquilamente. Então, eu acho que não era um incômodo mais meu do que dele, sabe? Falando um pouquinho também sobre a alimentação, a questão do leite, eu acho legal falar que eu levei todas as latas de leite que eu ia precisar, eu fiz uma conta de quanto que dura cada uma, eu levei. E eu acho importante levar, porque eu fui em trocentas farmácias procurando outras coisas e eu nunca vi o leite que ele toma lá. E além disso, ainda pode acontecer de ter o leite dele, mas ter uma diferença de gosto e ele não pegar. Então eu acho que é uma coisa que não dá pra arriscar. E levar ainda com uma folga, sabe? Eu levei um pouquinho a mais do que daria a conta exata. E uma lata, como eu disse, na mala de mão, porque se extraviar a mala, pelo menos você tem leite ali pelos primeiros dias com você, né? Não dá pra arriscar ficar sem o leite do bebê. Sobre as malas e as roupas. Bom, eu levo muita coisa, não vou negar. Só que eu não volto com a impressão que eu levei coisa demais, sabe? Eu fiz uma mala para ele de roupas pensando numa viagem de 10 dias, mesmo que a viagem para a Europa tenha sido de 32 dias, porque não dá para eu levar 32 dias de roupa, nem para mim, nem para ele. A gente tem que repetir roupa, lavar roupa e tal. Então, na questão de roupas, eu acho que foi acertado, tá? Além disso, eu levei uma mala, então, só de roupinha dele. E aí, numa outra mala pra ele, eu levei chupeta, mamadeira, escorredor de mamadeira, levei escovinha de lavar mamadeira, levei as latas de leite, os brinquedos, uma banheira inflável, levei a boia que ele usou pra nadar, enfim. Tudo isso eu coloquei nos brinquedos, né? Não sei se eu já falei, mas enfim, coloquei nessa outra mala. É importante você ficar atento com a franquia de bagagem para bebê. Muitas companhias aéreas, muitas tarifas dão direito só a uma peça de 10 quilos. Gente, isso não dá pra nada. Só as latas de leite que eu levei já ia bater nessa franquia. Então eu tive que usar a minha e a do meu marido pra levar as coisas dele. Então a gente levou uma mala cada um e pro bebê foram 2 malas. Eu podia levar 2 malas, enfim, então foi assim que a gente se organizou. A única coisa que eu me arrependi, vamos dizer assim, de ter levado, eu nem levei tanto, mas eu poderia ter levado menos, ainda foram brinquedos. Ele mal brincou com as coisas que eu levei, assim, se eu tivesse levado só aqueles brinquedinhos que eu pensei pro voo, já seria suficiente. Primeiro porque nem dá tempo dele ficar brincando com um monte de coisa. Segundo, porque a gente sempre comprou alguma coisinha na viagem, né? Então também aquilo ali é o brinquedo novo, é a novidade, é aquilo que ele vai querer ver mais, brincar mais. Muita gente me perguntou também se eu lavei roupa na viagem, mas é óbvio que eu lavei, gente, e lavei muito. Então assim, eu lavava roupa no banheiro direto. Eu levei até sabão de coco daqui. E lavava também algumas coisas na lavanderia do hotel. Geralmente eu mandava pra lavanderia do hotel as coisas que estavam sujas, com mancha mais difícil de sair, ou alguma roupinha que eu queria que voltasse passadinha, mais bonitinha. E o resto eu lavava no banheiro mesmo, me virava. Organização. Ser organizada ajuda muito numa viagem com o bebê. Você ter sempre as chupetas no mesmo lugar, as mamadeiras no mesmo lugar. Eu me organizava assim, não importava o quão exausta eu tava no final do dia, à noite. Já todo mundo dormindo, eu ficava lavando as chupetas e as mamadeiras do dia pra não deixar acumular, sabe? Você tem que ter já o seu esqueminha, entendeu? Uma coisa que me ajudava também é já deixar a roupinha dele com o sapatinho tudo separado do dia seguinte, na noite anterior, porque aí acordava e já sabia o que ia vestir, não tinha que ficar cuidando do bebê e procurando a roupa na mala ou no armário, enfim. E eu também sempre deixava a bolsa dele já pronta, com leite, com muda de roupa, fralda, tudo que ia precisar, já deixava pronta também. Mesmo assim, a gente leva bastante tempo para conseguir sair do quarto com o bebê, tá? Eu também me organizava assim, logo de cara já estipular qual era o lugar da troca de fralda do bebê no quarto. Em cima de uma mesa, de uma poltrona, de um sofá. Eu já colocava aquele cantinho, já deixava tudo que eu ia precisar ali, as fraldas, pomada, lencinho umedecido, brinquedinhos para entreter ele durante a troca de fralda, já deixava ali. Isso tudo me ajudou muito a não enlouquecer na viagem, tá? Então, assim, tente ser bem organizada, que você vai ver que as coisas fluem mais facilmente. Programação. A programação de uma viagem com o bebê, ela é diferente de uma programação de uma viagem só do casal, porque ela tem um outro ritmo, claro. Mas, assim, também os destinos pelos quais a gente passou não tinham uma programação específica para bebês. Então ele entrava no nosso programa, mas a gente fazia tudo mais desacelerado e respeitando os horários dele, como eu disse. Então, assim, de verdade, o que o Binho curtia, como ele estava começando a andar na viagem, era descer do carrinho e ficar andando na rua com a gente, entrando nas lojas, vendo os cachorros. É isso que ele adorava. A gente não tinha tanto uma programação específica para ele, sabe? E o que a gente procurava é dar uma desacelerada no dia a dia na viagem.
para não ficar muito cansativo. Não dá para você querer ver tudo e fazer tudo daquele destino como você talvez fizesse se você estivesse sem uma criança tão pequena. E tá tudo certo, é uma outra proposta mesmo. O que importa é que você tá com ele ali e tá com a companhia do seu filho, que é uma delícia poder ver essas coisas pelos olhos dele no tempo dele. Bom, espero que vocês tenham gostado dessas 10 dicas do que você precisa saber para viajar com o bebê. Foram bem importantes para mim, coisas que eu aprendi um pouco na marra e que para a próxima eu já tô mais descolada. Então eu desejo uma ótima viagem com seu filho. Aproveita que todo mundo fala, mas ele não vai lembrar. Eu acho que de certa forma essas lembranças ficam gravadas na memória, mesmo que ele não se lembre com detalhes. Mas isso tudo colabora para a formação da personalidade dele e o mais importante são momentos grudados com a família, que não tem como ser ruim, né? Muito obrigada por ter assistido até o final. Dá um like, se inscreve caso você ainda não seja inscrito e eu te espero sempre por aqui.